Nesse ambiente abençoado, a palavra de Deus é pregada com responsabilidade e muita graça. E é este compromisso que nós queremos levar até você e a sua família. Comprometidos com a palavra, o nosso programa diário. A casa do Pai, os átrios de Iavé, a presença, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. É maravilhoso poder me apresentar diante de Ti para prestar-te culto, culto de adoração, culto de gratidão, culto de celebração. E hoje especialmente, mais uma vez essa igreja se reúne para celebrar Jesus, para celebrar a sua ressurreição, para participar da mesa que está posta. O que queremos fazer da forma mais digna para o nosso crescimento espiritual e para alegrar o teu coração, para colocar um sorriso no teu rosto, Jesus, por ver 2000 anos depois um povo que ainda se reúne na casa do Senhor, em tua memória, para celebrar a tua ceia, que é a nossa Páscoa hoje dos gentios, é a Páscoa da igreja. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, porque realmente é um privilégio muito grande para uma pessoa tão pequena como eu. Mas o Senhor não olha assim. O Senhor olha para o valor que nós temos através do sangue de Jesus. Por isso nós te somos preciosos também. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, fala conosco através da tua palavra, unge, usa o pregador para isso, e sara-nos, corpo, alma e espírito. É a nossa oração, no nome de Jesus. E todos disseram amém. Amém, gente? Boa noite. Paz seja convosco. Que bom que vocês vieram, né? Essa semana especialmente estou muito contente, porque esse é o terceiro culto de igreja lotada de ceia, né? Os 2 de domingo estavam a igreja totalmente cheia, né? Tanto de manhã quanto de noite. E agora não está diferente. E amanhã ainda de tarde tem mais uma ceia, né? Para que todos realmente possam participar. Alguém esteve aqui domingo? Punhado de gente, né? Cada culto é um povo, né? Por isso que eu comecei a ministrar a ceia também às terças-feiras, porque vocês estavam ficando perigosamente de fora, né? Você trouxe Bíblia? 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17 a 21 para a nossa meditação. Ainda caminhando um pouco, como fiz domingo agora, né, 2 dias atrás, ainda caminhando um pouco pela Páscoa, procurando dar entendimento do que a nossa Páscoa é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Se Cristo é a nossa Páscoa, já não cabe mais para nós comermos o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas, porque elas tinham um simbolismo diferenciado. Aquilo celebrava a saída de um povo da escravidão. E na nova aliança, a partir da promessa de Deus em 31 de Jeremias, consumada em Jesus, o Senhor comeu a ceia com eles, a sua última, e implantou a nossa Páscoa, sendo Ele o Cordeiro perfeito e os elementos completamente diferentes, sendo o pão sem fermento e o vinho, que é uma coisa que eu ando muito pensando mesmo aí, né? Falem o que falar. Já falam tanto de mim que eu já ando dormindo na pia de galocha, né? Mas a Bíblia fala em vinho, né?
Então eu acho que a partir do mês que vem a gente começa a fazer isso mesmo. E atire pedra quem quiser, porque vocês sabem qual é a minha filosofia, né? Minha filosofia é: tá escrito, tá, não tá, não tá. Pronto, acabou, não tem que discutir, né? E no capítulo 5 de 2 Coríntios, a partir do verso 17, 21 vai ser o nosso versículo para a palavra. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o chamado novo nascimento. Por isso, a necessidade do batismo para enterrar a velha criatura e surgir para uma nova vida. Domingo ainda tivemos um batismo muito legal, muito bom, com um número grande de pessoas descendo as águas, como sempre, né? Mas eu não sei, eu desconfio que tinha alguém que está aqui nessa noite que ficou faltando. Eu não sei quem é, você sabe, né? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e deu a cada um de nós o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, a sua igreja, os seus filhos, os nascidos de novo, a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores, representantes do reino de Deus da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, oferta pelo pecado por nós, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o grande amor de Deus, se você pode ler nas linhas e nas entrelinhas, revelados em Jesus. Assente-se nesse mesmo espírito. E essa palavra nos fala claramente de uma verdade: que Jesus trocou de lugar comigo, Jesus trocou de lugar com você, para nos dar uma nova vida de verdade. Não mais aquele tempo, mas uma nova vida. Evidentemente, nós não podemos radicalizar ao ponto de nos sentirmos os mais miseráveis, porque uma coisinha aqui, uma coisinha ali nos afeta, a gente sente que foi errado, basta pedir perdão. Hoje mesmo já pedi perdão num montão de coisas que eu estava me lembrando aí, né? O pecado confessado com arrependimento, ele é deletado, ele é apagado, ele é coberto pelo sangue do Cordeiro, e ele não pesa mais como acusação sobre nossas vidas, né? E nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Nem o pecado te separa de Jesus, porque ele não desiste de você. Mesmo numa vida de erro, a mão dele está ali te guardando, te livrando, às vezes te dando uns tapas na orelha, para você aprender a voltar para o caminho dele, a observar os ensinamentos dele, que não são pesados, muito pelo contrário. Conselho de pai e mãe, gente, normalmente vai na contramão do filho e da filha, especialmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Mas o pai e a mãe não aconselha para castrar a personalidade do filho ou da filha. Pelo contrário: filha, não case com esse cara que porque ele é bonito, ele é lindo, ele é formoso, ele tem carro, não sei o que. Resultado: não dura 6 meses. Mas a mãe aconselhou, até porque ela tem mais idade do que a filha, ou o pai também, né? Já tem mais experiências de vida, já passou por aqueles caminhos, já pegou carrapicho, já pisou em espinho. E ele vai para o filho e diz: não vai por esse caminho, filho, eu já andei nele e me dei muito mal, me ouve. E isto é o que Deus faz através da sua palavra e da obra do seu Espírito em nossas vidas, a partir do momento que nós entregamos nossas vidas aos cuidados de Jesus, o recebemos como Senhor e Salvador e buscamos uma relação mais íntima com Ele.
Porque a nossa vida é como uma carroça. Se a carroça estiver cheia, ela não faz barulho na estrada. Ela vai, mas não faz barulho. Agora, se ela estiver vazia, rapaz, sai de perto, porque é barulho para todo lado, porque parece que está acabando o mundo, não é? Então eu pergunto, que tipo de carroça você é? Cheia ou vazia, né? Agora, uma coisa nós sabemos, não somos perfeitos. Você não é o que você está pensando, perfeição e tudo mais. E tudo bem admitir isso, até é muito bom, por sinal. E por isso ele se fez pecado por mim, porque sabia que em mim perfeição, sem chance. Eu posso ser um homem honesto, eu posso ser um homem temente a Deus, um bom marido, um bom pai, um bom avô, bisavô, e assim por diante, coxa branca, né? Posso ser tudo isso, né? Mas nada disso me leva para o céu. Isso é minha obrigação humana, questão de caráter, né? Personalidade formada. E quem ajudou nisso? Via de regra, pai e mãe. Ah, mas o senhor não conheceu meu pai, você também não conheceu o meu. A gente aprende, quando a gente é inteligente, a gente aprende mais nos erros do que nos acertos dos outros, né? Eu fico até enraivecido quando vem moleque, eu sou assim porque meu pai era assim. Puxa, essa é de matar, hein? Que falta de personalidade, que falta de caráter, inclusive, porque é mal agradecido, né? Pois eu sou como eu sou, porque meu pai não era assim, né? Porque meu pai não era assim, eu escolhi outro caminho, eu escolhi um outro caminho. Porque meu pai era o seu Diamantino, um homem muito delicado quando não bebia, né? Muito gente boa quando não bebia, mas quando tomava uns quisuco, a vida em casa era um inferno. E eu escolhi não ser aquilo. Ô Rogério, você não bebe porque você é pastor? Não, eu não bebo porque eu sou Rogério Amorim. Diferente, não tem nada a ver. Até porque, como eu disse aqui domingo, e tem gente que se escandaliza, a Bíblia não proíbe beber. A Bíblia só proíbe ou aconselha não se embriagar, porque vai virar um rolo. Gente vai morrer, gente vai se separar, famílias vão se digladiar. É isso. É só olhar para as Escrituras, não pelo olhar de certas denominações que nós temos no mundo inteiro, especialmente no Brasil, que são as denominações do não pode. Não pode. Aqui mesmo hoje, que nós temos ceia, se um presbítero de lá viesse aqui, a mulherada aqui, ninguém ia participar da ceia. E homem que tem barba também não ia participar da ceia. E mulher que está de brinco não ia participar da ceia. E mulher que está de calça jeans não ia participar da ceia. E o pastor que está de calça jeans, como disse um gaiato uma vez no meu programa de televisão, gravei os programas aqui, né, para televisão, e estava com uma camisa xadrez. Mas ele me mandou uma carta me descendo a lei, onde já se viu pregar o evangelho de camisa rancheira. Aonde ele aprendeu isso eu não sei, porque Jesus pregava o evangelho de vestido, veja vocês, né? Então, o que eu estou querendo dizer, brincando, mas dizendo umas verdades duras aqui, né? Não se paute no que os outros pensam, não se siga opiniões. Eu acho isso, não tem que achar nada, está escrito, tá, não está, não está. E o que está escrito é para o nosso bem, porque nenhum fabricante faz um manual para arrebentar o produto que ele fez. Manual do carro, do celular, do micro-ondas, da geladeira e tudo mais. Aquele manual tem um propósito, é para que o comprador ele extraia o melhor do que ele comprou e que não estrague facilmente. E a Bíblia é esse manual que veio junto para a gente saber como é que funciona, como é que são as coisas, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Senão a gente fica aí que nem barata tonta, né? Então, simples assim a colocação. Mas vamos continuar. Ele se fez pecado por nós, né? Hoje todo mundo, é só você olhar para a internet, né? Na internet só tem pessoa bonita, né? Como é que chama aquele outro que
que até há pouco tempo atrás fazia, né, para mascarar, né? Nossa, tem umas figuras que a gente conhece, mas na internet parece a Marilyn Monroe. Vai ver de perto, é um trubufu, né? Então hoje todo mundo procura parecer perfeito nas redes. Eles esquecem só de uma coisa, que Deus vê a gente como de fato a gente é, não só por fora, mas por dentro também. Não dá como ocultar, a gente tem que se render a essas verdades, né? Então eu me pergunto, eu vivo mais para a aparência ou para a verdade? Eu escondo erros ou eu entrego meus erros ao Senhor para que Ele me corrija, para que Ele me perdoe, para que eu possa seguir a minha caminhada? Então o que eu tenho que fazer? Só eu, vocês não, vocês são perfeitos. Vou parar de fingir, porque Deus só trabalha com quem é sincero. Quem aqui já foi passado para trás? Quem aqui já foi traído? Quem aqui já experimentou a dor da ingratidão, do falar em mal pelas costas? Ninguém, né? Nós vivemos num mundo perfeito como a internet, né? Pois é, então a gente tem que entender esse tipo de coisa, que tem alguém que cuida de nós. Eu sempre digo isso, eu não me preocupo com nada. Quem se levanta contra a minha vida, ou família, ministério, eu não me preocupo. Eu deixo na mão de Deus, por uma razão muito simples. Eu não sei o que tem aqui atrás de mim, eu não sei nem se tem alguma pessoa, tem algum músico aí agora ou não, que eu não percebi isso. Eu não sei quem fala de você pelas costas. A única coisa que eu sei é que este que procura te fazer mal pelas costas e você não está sabendo, vai ter que dar de cara com o teu Deus que sabe de tudo. Isso eu tenho uma convicção assim tão séria que às vezes até me dá medo, porque já vi muita... Bom, deixa para lá. Segundo ponto, Jesus levou o que você não aguenta carregar. Você já percebeu na sua vida que há momentos que parece não dá mais? Como eu brinquei ontem à noite com um irmão aqui, nós tivemos um encontro de diaconato da minha região aqui, 34 igrejas desse lado da cidade, né? O irmãozão grandão, fortão, mas já de idade, sentadão ali, todo mundo de pé. Eu disse: ei, irmão velho, arriou as mochilas, hein? Pois é, está arriando as mochilas? Não está aguentando o peso? Que na verdade nem é da cruz, é o peso das coisas erradas que nós fizemos, das coisas certas que deixamos de fazer, é o peso daquilo que nós plantamos e que fatalmente, isso você tem que botar no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Fatalmente, isso é escola de vida e escola bíblica. Tudo o que nós semearmos, semente podre ou semente boa, nós vamos colher. Ponha isso no seu espírito e haja diferente para fugir desses perrengues depois, que a gente tem a cara de pau como o Adão de dizer para Deus: ó Senhor, eu estou aqui porque essa mulher que o Senhor me deu aí, é a síndrome de Adão, né? Alguém é culpado, eu nunca sou, mas nós temos que admitir que somos, né? Então, chega de culpa. Não tem coisa pior na vida de uma pessoa do que culpa. Ela destroça a pessoa. Quando a culpa traz arrependimento, graças a Deus, mas via de regra a culpa traz remorso. Aí amarga tudo, azeda a massa, leveda o pão, né? Então não dá lugar para a culpa, porque Jesus já levou a nossa culpa. Essa cruz é símbolo disso. Minha culpa está ali, minha ansiedade está ali, as pressões que eu sofro estão ali, os pecados que eu cometo estão ali, mas a minha redenção está ali também. O meu perdão está ali. E por mais que isso pareça um conto da carochinha no mundo moderno que nós estamos vivendo, onde a gente se espanta com... Não precisa ir longe, eu acabei de falar aqui em inteligência artificial. É um negócio muito louco. É um negócio muito louco.
Se quiserem me destruir, é fácil. Pega qualquer cena, até de filme pornográfico, e bota a minha cara lá. Estou lá. Até recolher as penas desse travesseiro jogado ao vento, eu vou morrer de velho, não é? Então tem essas coisas. Mas eu estou até falando de culpas nesse mundo aqui, né? Porque a culpa espiritual é diferente. Ela traz condenação e eterna. Mas o Senhor já tomou sobre si as nossas culpas, nossas ansiedades, nossas depressões, nossas pressões, nossos pecados, nossas tristezas, nossos medos. Porque Ele teve medo? Não, Ele teve pavor. É o que a Bíblia diz, né? E você, eu, nós, não fomos feitos para suportar tudo sozinho. Não é, é um grande fato. E o que é que está pesando demais hoje sobre você? Com que disposição você veio hoje para um culto de ceia ou veio só para o culto normal? O convite nessa noite é para que você recomece. Saia do zero de novo, participe da ceia, reate com o Senhor, volta para a sala de jantar do Pai Celestial, para comer da mesa onde o Senhor está ali representado. Volta. Só tem uma pessoa a quem não interessa você voltar, e você sabe quem é, né? Já está vencido, já está derrotado, graças a Deus. Mas o que é que está pesado demais para carregar hoje, meu irmão, minha irmã, hein? O que você tem tentado resolver sozinho? Tem coisas que passam dos nossos limites, da nossa inteligência, da nossa condição humana. Por isso, a palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que é entrega o teu caminho ao Senhor? Entrega o curso da tua vida. Entrega o curso da tua vida, a tua vivência, né? Entrega o peso. A cruz é lugar de alívio. Ponha isso na sua mente também. A cruz é lugar de alívio e não de cobrança, porque alguém foi cobrado nela e pagou centavinho por centavinho, gotinha de sangue por gotinha de sangue. E o que ele diz é: Rogério, tome sobre você o meu jugo, que é suave e leve, porque você já viu que o do mundo e o das trevas é insuportável. E por outro lado, Rogério, Igreja Quadrangular Ecoville, você vale muito, e a prova disso é a cruz. Nós valemos tudo isso. Tudo isso, a gente se emociona quando vê um filme que, por sinal, nessa Páscoa inteira não passou um único em televisão nenhuma, né? É bem o mundão mesmo, dominado, principalmente no Brasil, né? Imprensa totalmente, como dizia o Juca Chaves, a imprensa no Brasil é tão séria que, se você pagar, eles publicam até a verdade, né? A prova disso é a cruz, que eu valho muito, porque ele diz no texto: por nós. Jesus não morreu por um grupo, Jesus não morreu por Israel, como os cordeirinhos morreram lá no Egito, morrendo por um povo. Jesus morreu por uma única pessoa, você. A aliança agora é individual. Ninguém vai para o céu agarrado na saia da mãe, nem na barra da calça do pai. Cada um é responsável por si mesmo diante de Deus. Mas por outro lado, nós como pais, como avós, marido, esposa, filhos, irmãos, nós temos uma obrigação de diariamente apresentar os que não são salvos da nossa casa diante de Deus, para que eles sejam alcançados pela salvação. Se você interceder, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na vida de muita gente, mas principalmente na tua, né? Então Jesus não morreu por uma nação, Jesus morreu por individualidades. Ele morreu por você, por mim. E só tivesse eu, ou se tivesse só você, com certeza ele morreria da mesma maneira, daria a sua vida, né? Então olhe para mim. Você
diante de Deus, você não tem direito de se achar uma pessoa sem valor. Quanto custa uma renovação de contrato de um cara que eu, por sinal, não gosto, não joga essa bola toda, o Vini Júnior, por exemplo? Quanto? R$1 bilhão? E não estou exagerando. E daí? O que é R$1 bilhão perto de todo o sangue que Jesus derramou por mim em toda aquela caminhada? Pensa em termos maiores. Isso é o que você vale. Você vale a febre de Jesus, a sede de Jesus, a dor de Jesus, o pavor de Jesus, a dor imensa que ele enfrentou nos pequenos e nos grandes detalhes. Isso é tudo que você vale. Então, como você pode aceitar que alguém diga, ainda que seja seu pai e sua mãe, e esse pai e essa mãe têm que quebrar essa palavra, que você não vale nada? Como não valho nada? Não tenho noção de quanto eu valho. Nem o plantel inteiro do Real Madrid vale o que eu valho, ou o que você vale. Nós temos que entender isso em plano espiritual. É um entendimento que é revelação da palavra. Mas para a palavra se revelar, você tem que ler, você tem que meditar. Você não pode ficar na dependência de nos ouvir pregar aqui. Você tem que entrar aqui, conhecer Deus, porque essa palavra é Jesus. Esse é o nome dele, palavra de Deus. Ele se revela por inteiro aqui. Aliás, quero desafiar vocês. Eu sou provocador, né? Vocês lembram o que é essa conserva aí, né? No carnaval, né? Pois então nós vamos lutar pela família que eles estão querendo destruir. Eu sou assim, meio atacado, né? Vou botar uma barriquinha aqui, vamos botar o nome dos nossos familiares aqui. Por 5 meses nós vamos pedir a salvação e a proteção da nossa família, que a coisa está indo para o brejo, gente. E se a gente não fizer nada, vamos perdê-los todos, nossos filhos, nossos netos. Não, longe disso, né? E isso por quê? Porque nós achamos que a nossa família tem valor. Se nós que somos nós achamos que a nossa família tem valor, e a valorização que nós damos a ele é muito pequena, perto do que Deus pode dar, imagine o valor que Deus dá à tua casa, à tua família, para que a gente possa lutar por ela, né? Então não se sinta sem valor. Você tem valor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você busca aceitação em pessoas? Nem tente. Nem tente, porque quem não gosta de você tem inveja de você, tem bronca de você, não vai te aceitar nunca, principalmente se você for bem sucedido. Aí que não aceita de vez, porque aí entra a inveja, entra o ciúme, entra todo esse tipo de coisa, né? Então, gente, busque a aceitação de Deus, procurando viver uma vida de homem e de mulher de Deus, tendo comunhão com o seu espírito que não está longe, está dentro de você. Desde o dia que você aceitou Jesus. Mas por que ele não se manifesta? Porque você não deixa. Por que Deus não fala comigo? Porque a tua Bíblia está sempre fechada. Quer que ele faça o quê? Bota um trombone atrás de você, você morre. Deus fala, mas não fala nesse ouvido. Ele fala nesse ouvido aqui. Ele fala ao Espírito, porque Deus é Espírito. Deus não é preto, não é branco, não é gordo, não é magro. Deus é Espírito, simplesmente assim. Seu valor não vem de likes. Seu valor vem da cruz. As pessoas ficam colocando coisa na internet, para lá e para cá. Quem me segue e tudo mais, vocês veem que de mim eu não boto nada, mas de vocês eu boto tudo. Daqui a pouco vocês estão tudo com a cara estampada lá, né? Inclusive nos nossos 3 programas, segunda, quarta e sexta, às 19 horas, como é que chama? No YouTube, né? IEQ, é IEQ Campo Comprido? Não, é Ecoville, né? Campo Comprido, nem me lembro mais.
Seu valor, como eu disse, não vem de likes. Nosso valor vem da cruz. A cruz valoriza um homem e uma mulher de Deus de uma forma que eu tenho certeza o maligno tem um ódio disso que não tem tamanho. E por outro lado, como eu disse, convidando todos para participarem nessa noite aqui, quanto tempo leva para ser perdoado? Uma semana? Uma campanha de 7 semanas? Um momento. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas isso tem que partir de cada um, porque um coração quebrantado e contrito, está escrito, ele não despreza, ele chega junto para abençoar, não tenha dúvida disso. Portanto, em Cristo, em Jesus, não é na igreja, é em Cristo, o Senhor, o pastor da igreja, você pode recomeçar, como lemos no texto aqui, para que fôssemos feitos. O que a gente aprende, que Deus não nos rotula pelo erro. Não botou aqui, eu já pisei na bola, mas Ele não rotulou isso em mim. Pelo contrário, o sangue do seu filho apagou. Ele me transformou, Ele te transforma, né? Nós temos um problema muito sério, que eu sempre digo para vocês, igreja. Nosso grande problema é que nós sabemos que Deus perdoa, mas nós não nos perdoamos. E você não tem esse direito de se crucificar, de se autocondenar, porque, como diz o texto, as coisas velhas ficaram para trás. Então quebra os retrovisores para nem olhar para trás e segue em frente, né? Não se defina pelo teu passado. Não se defina por um erro cometido. Você não é mais aquela pessoa. Acredite que você pode mudar de verdade. Eu resmungo muito com Deus, mesmo quando estou no volante e tudo mais. Disse assim, Senhor, o que eu faço? Para todo lugar que eu olho, vou falar, vocês me conhecem, sabem como é que eu sou, eu não escondo nada de vocês, mas nada mesmo, né? Ô Senhor, como é que eu faço? Essa mulherada tudo pelada na rua, eu não sou cego, até porque senão eu passo por cima delas com a caminhonete, não é? Mas por outro lado, como disse Paulo, eu sou homem, e isso me causa uma raiva de mim mesmo. Então cativa o meu pensamento, para que não passe nenhuma bobagem pela minha cabeça, em qualquer um dos sentidos, seja ganhar na loteria, seja uma mulher, seja uma atitude que não condizente com a vida de um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, não é? Passa isso de mim. Ele sempre responde, eu é que sou sem vergonha. Encha-se mais de mim. É a carroça do começo da mensagem. Aí você não vai fazer tanto barulho. Se a carroça estiver cheia, é e seguindo o caminho, e servindo para alguma coisa consistente, né? Então, gente, vale a pena viver com Deus agora, não só no futuro, né? Não só no futuro. Dá para viver diferente, dá para viver melhor. Ser cristão não é perder a vida, como alguns pensam, perder a liberdade. É para ser verdadeiramente livre. E a maior liberdade com que nós somos libertos em Cristo Jesus é poder fazer, é poder não fazer o que o mundo é obrigado a fazer, seja no álcool, seja na droga, seja no adultério, seja na corrupção, seja lá o que for. Nós temos condição de escolher, quero ou não quero, não quero, então não faço. E Ele te dá força para isso, porque sozinho você se corrompe em qualquer situação da vida. Então eu repito, ser cristão não é perder a vida, é viver a melhor versão da vida, que Jesus chama de vida abundante. Olha para mim, você é feliz?
O que é felicidade? Felicidade para mim é estar de bem com vocês, com minha família, estar de bem com Deus. É viver tranquilo, sem amarras, sem peso, sem carregar nenhum defunto nas costas, não odiar ninguém, não ter ressentimento de ninguém, que não vale a pena. Eu seria muito otário se eu odiasse alguém, se eu tivesse ressentimento de alguém. Eu estou na mão de Deus e acabou. Fim de papo. Ele luta minhas lutas e eu continuo o meu caminho. E Ele trata dessas coisas. E mais dia menos dia, e isso já aconteceu 1 milhão de vezes na minha vida, mais dia menos dia eu vejo as pessoas mais incríveis que me fizeram tanto mal no passado entrando pela porta do escritório. Inclusive pastores de nome. Por quê? Porque eu sou bonito? Tá, não vou negar, sou. Não, porque eu devo ter a beleza de Cristo em mim de alguma maneira, como você também tem. Precisa ter, afinal de contas, né? A tua vida está levando você para onde? Você está vivendo propósito? Ou só está seguindo o fluxo, como quem entra, sai no aeroporto, por exemplo? Você nem sabe para onde está indo, porque já estão tudo te empurrando, principalmente quando você desce ali no desembarque do avião. Então todo mundo te empurrando. Aliás, nos Estados Unidos eu fazia muito isso. Meu inglês hoje melhorou, mas naquele tempo era ruim demais. Eu ficava desesperado naqueles aeroportos imensos que tem trem, tem isso, tem aquilo, isso assim. E agora? Vou ter que sair desse portão e ir para um outro lado do aeroporto para pegar minha bagagem. Onde é que é esse troço? Então o que eu fazia? Eu observava os passageiros e eu seguia o fluxo de um grupo e nunca dava erro. Eu ia no bolo. Mas isso servia para o aeroporto, não serve para a vida. Eu não posso seguir o mundo, muito pelo contrário, né? Vale a pena viver com Deus, não agora só, mas no futuro também. Então eu não posso seguir o fluxo, eu tenho que viver o propósito de Deus para a minha vida e o meu propósito para comigo mesmo, minha família. Eu tenho que viver assim, né? Então, para a gente concluir, que senão nós não vamos embora hoje, a cruz, gente, ponha isso no seu espírito. A cruz não é coisa do passado, é para ser lembrada sempre, porque nós temos muitas respostas na cruz. Para a nossa identidade, quem eu sou? Como diz o mineiro, né? Concossô, poncovô, poncotô. Eles falam assim, né? As respostas estão todas na cruz, né? Ela responde às dores de hoje: identidade, ansiedade, culpa, propósito que ficou pelo caminho. Tua vida não terminou. Tua vida não terminou. Vou profetizar sobre tua vida agora, em nome de Jesus. Em dezembro estaremos reunidos aqui para a última ceia do ano. Quem aceita, me aguarda, né? Jesus trocou de lugar com você para te dar uma vida nova, uma nova identidade de verdade. Sem enrolação. Se você já está cansado nessa vida de fingir que é o que você quer que pareça simplesmente, se você está carregando coisas sozinho, já não está mais suportando o peso, se você quer recomeçar de verdade, hoje é o dia. Essa terça-feira é o dia de fazer isso. E diante da mesa do Senhor. Antigamente, quando ele começou, era diferente, né? Eram mesas que eram no chão, e as pessoas se assentavam no chão, ali se encostavam o cotovelo para comer e tal, né? Não é como a gente vê lá a chamada Santa Ceia nas pinturas, né? Aquela mesona grande e tudo mais. Era um pouco diferente, mas não interessa, porque a ceia era a mesma, né? Então se coloque de pé. Vou te dar 2, 3 minutos para você acertar as coisas com Deus. Pedir que Ele lave as tuas roupas de louvor, para que você possa se apresentar diante dele com roupas branqueadas, como diz a palavra de Deus, né?
Põe a mão sobre o seu coração. Antes de você orar, eu quero fazer uma oração com você. Depois eu oro por você. Diga assim: Jesus, eu sei que eu preciso de Ti, que sem Ti é impossível viver seguro neste mundo que eu vivo. Por isso, nessa noite, Senhor, essa noite de celebração, um memorial, eu quero mais do que nunca entregar aos pés da Tua cruz, Jesus, os meus erros, a minha vida e tudo o que está pesando sobre mim. Estou cansado. Por isso, nessa noite, estou aceitando o Teu convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendam de mim, aceitem o meu senhorio, porque Ele é suave, Ele é leve e certamente vai trazer descanso para a minha alma. Pela fé, não olhando para mim, mas olhando para Ti e para a Tua cruz, eu recebo o Teu perdão e a partir de hoje quero viver de verdade contigo. Me transforma, Senhor, corpo, alma e espírito. É a minha oração no nome de Jesus, e todos digam amém. Senhor, eu quero orar por essa igreja nessa noite. A maioria absoluta são batizados nas águas, o que os habilita a participar da ceia, porque são somente 2 ordenanças que o Senhor deixou como sacramentos: primeiro o batismo e segundo participar regularmente da nossa Páscoa, ou seja, a Santa Ceia. E eu quero pedir que o Senhor abençoe essa igreja nessa noite com o Teu perdão, com a Tua alegria, com a Tua mão pronta agora para tirar esse fardo pesado que está encurvando este homem, está encurvando esta mulher, e muitas vezes jovens ainda iniciando a vida, andando encurvados sobre o peso de culpas e ressentimentos, sobre o peso de inveja, ciúme, mal-olhado, feitiçaria. Mas nessa noite estamos reprovando e repreendendo tudo aquilo que Te é contrário, que é contrário à Tua palavra, e que contradiz que o Senhor ama a cada um de nós e cuida de cada um de nós, que bondade e misericórdia sempre estarão nos ladeando, e os Teus anjos à nossa frente, tirando toda a pedra de tropeço. Eu oro abençoando esta igreja, abençoando todos aqueles que nessa noite se reconciliam contigo, porque o Teu sangue é mais poderoso que todos os pecados aqui reunidos. Na verdade, é mais poderoso que todo o pecado do mundo. Basta que cada um de nós nos coloquemos debaixo da cobertura desse sangue, como estamos fazendo agora, pela fé, no nome maravilhoso de Jesus. Amém, gente? Vamos ouvir um cântico, vamos ler o texto depois e participar da ceia. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens, que o ouro que existir. Seu amor não pode se medir.
maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens, que o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas a cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas a cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Glória a Deus. Alguém está sem o cálice, passou batido lá na porta, quer receber o cálice para participar? Aqui tem uma irmã. Mais alguém? Rapidinho, mais alguém? Você deve participar. Se você é batizado nas águas, você deve participar, porque isso aí é uma obrigação nossa, porque não é um pedido e não é um convite. Como eu já disse, é uma das duas ordenanças que o Senhor deixou. Fala em 7 sacramentos. Não tem, isso aí não é bíblico. São 2 sacramentos, são 2 mistérios, são 2 ordenanças. Primeiro, batismo nas águas, e segundo, participar da ceia regularmente, que é a nossa celebração pascal, sendo Cristo a nossa Páscoa, né? Então eu quero ler um texto com vocês, que não é onde eu já fiz isso no domingo, num outro texto, e hoje eu vou fazer num outro texto a leitura. Hoje no capítulo 22 de Lucas. 22 de Lucas, a partir do verso 14. 22 de Lucas, verso 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que eu sofra, porque vos digo que não vou comer mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei deste vinho até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu, deu a todos, e dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Amém, gente? Então segure o seu cálice e o seu pão, né?
podia chamar o que? Um biscoito, né? Isso aqui é o mais próximo da Bíblia que nós podemos chegar, que é o pão ázimo, é o pão sem fermento, que foi exigido na Páscoa e também na ceia do Senhor, né? E o vinho representado aqui no suco de uva, mais ou menos parecido, né? Então eu quero que você levante. Meu Deus, eu quero te agradecer. Não é uma mesa comum, não é uma mesa de um imperador, de um faraó, de um conquistador. Não é a mesa de um presidente, de um governador, de um prefeito, de uma pessoa extremamente rica na sociedade. É muito mais. E eu peço que o Senhor dê esse entendimento a todos que estão conosco aqui e através das redes sociais participando em casa conosco também. O entendimento, o discernimento que esta é simplesmente a mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Príncipe da Paz, daquele que venceu a morte, o inferno, a doença, a miséria, o pecado, e não apenas pagou com a vida, mas acima de tudo, e principalmente, por isso estamos aqui celebrando nessa noite, em sua memória, a sua ressurreição. Porque verdadeiramente, através do Espírito Santo, Cristo vive em nós. Estende as suas mãos para abençoar essa igreja, Senhor, que te celebra. Consagra, santifica os elementos que estão nas nossas mãos para essa finalidade. Nós oramos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Coma do pão. E beba do cálice. Você acabou de participar de mais uma edição do seu programa Comprometidos com a Palavra. Querendo Deus, a gente volta. Agora, um grande abraço do pastor Rogério Amorim, um bom dia mesmo e viva Cristo!